Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer, com muita alegria. Fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos nas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida. Então é um motivo de muita alegria. Lógico que a gente às vezes, porque a gente tem todo um processo na nossa Rede União, e quando a gente fala, né, como a gente já está sempre habituado às falas na nossa rede, a gente acaba tendo que se controlar para não falar aqui, né, porque, lógico, a gente já está habituado, então quase que a gente vai falando bom dia, boa noite, boa tarde, e o que acontece mais é um alô pessoal com muita alegria. Bom, dizendo a vocês que vocês podem agora sim ouvir toda, mas toda a programação da nossa rede União de Rádios no novo site da Rádio Metrópole. E o novo site da Rádio Metrópole, quando vocês entrarem lá, vai pedir para vocês baixarem o aplicativo e aí vocês podem baixar, porque ele é muito leve, dinâmico, muito bom, um site moderno. Então vai dar para você acompanhar a programação na palma da sua mão, ouvindo a programação vitoriosa da nossa rede, que começa sempre às 7 da manhã, com o programa Cristo é a Resposta, com o nosso Carlos Guzmão. Às 10h30 entra em campo o nosso mestre Zezinho Vieira com Plataforma Popular na defesa e no ataque. O Na Defesa e no Ataque é o programa que fala do esporte em toda a sua dimensão e também falamos do futebol, que é a grande paixão nacional. À 1 da tarde já entra em campo o Ronaldo José e o seu Music Mix, muito flashback, muita música boa para você também, muita informação. E às 5 temos o Terapia Musical. Terapia Musical, a gente sempre fala em relação ainda, né, aos vascaínos, como que o Terapia Musical funciona. Então, o Terapia Musical entra em campo às 5 da tarde com o nosso Jucaçá. Então, quando vocês entrarem, é só vocês seguirem a orientação do site, baixem o aplicativo e vocês vão poder curtir música e informação na medida certa. Falando sobre futebol, falando sobre o nosso Vasco da Gama, tivemos a vitória do Vasco sobre o Bahia, 3-1, entrevista com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz falou que ele deseja e ele quer de fato a permanência do Puma Rodrigues, né, no Vasco. Agora, tem muitas coisas que estão acontecendo. Os próprios empresários do jogador estão trabalhando, né, para que o jogador fique no Vasco, mas tenha um aumento de salário. E é isso que está pegando no Vasco, porque desde quando o Puma Rodrigues chegou no Vasco em 2023, naquela gestão da 777, né, da SAF, e só que essa SAF, ela trouxe muitos jogadores e com salários altíssimos, altíssimos, assim como também foi, né, o próprio Payet. Então, quer dizer, hoje esses salários, eles já estavam também naquele período incompatíveis com a realidade brasileira e também com a realidade do Vasco da Gama. Então, hoje, o salário que o Puma Rodrigues recebe no Vasco, o Vasco já não quer, né, pagar esse salário ao jogador. E o que está pegando nessa possível renovação é que o Vasco, para que ele possa continuar, tem que se ter uma redução de salário do lateral, o Puma Rodrigues. Embora o Fernando Diniz tenha falado na entrevista coletiva que ele conta com o jogador, ele conta com o jogador na próxima temporada, e é um desejo do Fernando Diniz contar com o jogador, então, mas mesmo assim, devido a essa questão salarial que está ali, onde o Vasco está realmente trabalhando por uma redução, então o jogador, os empresários não estão querendo aceitar essa redução de salário. O Puma Rodrigues, que estava um tempo, né, no Vasco, mas ele estava no banco de reserva, ele ainda está no banco de reserva, está agora atuando porque pela ausência do titular, né, da lateral, e com isso ele vem fazendo boas atuações, tem sido também importante nessas atuações, nessa sequência do Vasco, da invencibilidade do Vasco. Então, com toda a fala do Fernando Diniz,
querendo que haja uma renovação, e o Fernando Diniz diz que ele conta com o jogador para a próxima temporada, nesse momento, né, o Fernando Diniz ele fez só, sinalizou que ele conta com o jogador. É um desejo do Fernando Diniz. Agora, a gente resta saber se isso é um desejo ou se depois isso vai se tornar uma imposição do Fernando Diniz, a permanência do Puma Rodrigues. Puma Rodrigues, que ele está ali também no Vasco, buscando ter boas atuações para que ele possa estar na seleção uruguaia em 2026, já que o Uruguai também está classificado para a Copa do Mundo de 2026. Lá também ele é também reserva, né, na seleção brasileira, na seleção uruguaia. E o que acontece? Mas ele, no momento, tem também clubes que estão interessados no Puma Rodrigues, tem outros clubes que estão interessados no Puma Rodrigues. Quando procurado, e na quarta-feira, quando o Fernando Diniz falou que conta com a sua presença, ele disse, né, que no momento quem está tratando sobre a sua permanência ou não são os seus empresários, e que ele chega e também não quer comentar sobre esse assunto. Está deixando nas mãos dos seus empresários, e o que ele quer é continuar atuando. Ele está pensando nos jogos do Vasco, ele está pensando na sequência do Vasco, e aí então ele vai jogar, né, vai ficar ali nessa questão dessa renovação, renova, e quem for, no caso, procurar saber, tem que falar com os empresários do Puma Rodrigues. Lógico que os empresários não estão aceitando essa situação de redução de salário, não querem a redução do salário, lógico, até porque ele tem mercado, o Puma tem mercado, né? Então, quer dizer, a gente vai ter que aguardar nos próximos capítulos se o Puma vai permanecer ou não no Vasco da Gama. Vasco da Gama que chegou a 27 pontos e está bem longe da zona do rebaixamento, precisa de uma sequência aí de 6 vitórias. O Vasco, aí sim, escapa, não precisa mais falar sobre... O Vasco tem que vencer 6 partidas para poder, matematicamente, estar fora de qualquer possibilidade de rebaixamento. E eu acredito que isso o Vasco vai conseguir com tranquilidade, porque os jogadores que chegaram estão vestindo a camisa, o time está muito diferente, de fato, e acho que, com certeza, a gente vai ter agora uma sequência dramática, mas acredito que o Vasco está pronto para poder passar, conquistar pontos e aí seguir em frente e pensar na Copa Sul-Americana. Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.